o azeite em cima dela. E chamou aquele lugar Betel. Porém, o nome daquelas cidades antes era Luz. Amém? Agora, Gênesis 35. Eu peço que você deixe a sua Bíblia depois aberto em um dos dois textos para a gente poder refletir sobre a palavra de Deus nesses dois textos. Jacó 35, do 1 ao 7, diz assim: Então disse Deus a Jacó: Levanta-te, sobe a Betel e habita ali, e faz ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugias da presença de Jaú, teu irmão. Então disse Jacó à sua família e a todos os que com ele estavam: Lançai fora os deuses estranhos que há no meio de vós, e purificai-vos e mudai as vossas vestes. Levantemo-nos e subamos a Betel, onde farei um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia, e que foi comigo no caminho por onde andei. Então deram a Jacó todos os deuses estranhos que tinham nas mãos, e as argolas que lhe pendiam as orelhas, e Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. Então partiram faltou a vírgula aqui. Então partiram, e o terror de Deus caiu sobre as cidades que estavam ao redor deles, e não seguiram os filhos de Jacó. Assim Jacó chegou à Luz, que está na terra de Canaã, isto é, Betel, ele e todo o povo com ele que com ele havia. Edificou ali um altar e chamou aquele lugar El Betel, porque ali Deus lhe tinha manifestado quando fugia do seu irmão. Amém? Até aqui. Vamos orar ao Senhor? Deus, nós agora te agradecemos, ó Deus, pela tua presença, por receberes nosso louvor, assim nós cremos a nossa adoração. E agora te pedimos que o Senhor fale conosco, que nós possamos refletir e aprender através da tua palavra, que sempre fala aos nossos corações, Pai. Fala conosco mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Aqui nós temos dois textos e um lugar em comum. Amém? Perdão, pode sentar. Falta de prática. Nós temos dois textos e um lugar em comum que se chama Betel. São duas experiências na vida de Jacó que ele teve com Deus. Né? Repetindo a Isabelle, que gosta muito de Gênesis, que provavelmente já leu muito mais vezes do que nós, deve conhecer bastante a história de Jacó. Agora é sério. Conhece bastante a história de Jacó e pode nos ajudar nessa reflexão aqui nessa noite. Porque eu vejo duas situações diferentes aqui na vida de Jacó. O primeiro evento e o segundo evento. E entre esses dois eventos, muita coisa aconteceu na vida de Jacó que foram formando o caráter dele e que transformaram a vida dele de uma certa maneira. Você conhece a história de Jacó. Nasceu gêmeo de Esaú, roubou a primogenitura do irmão, enganou o pai e fugiu da presença do irmão para não ser morto. No primeiro episódio que nós lemos, no capítulo 28 de Gênesis, ele estava fugindo da presença de Jacó para buscar os seus familiares, conforme seu pai e sua mãe tinham orientado. E ele teve essa primeira experiência com Deus, que foi a escada que descia do céu, um sonho que ele teve, que a escada que descia dos céus, e os anjos subiam e desciam, e ele ficou realmente muito impactado com aquela experiência, chamou aquele lugar de Betel, edificou um altar e fez, nós não lemos o texto aqui, mas ele fez um voto ao Senhor. Mas antes da gente chegar ponto a ponto, eu queria separar duas reflexões que eu fiz aqui. Né? Primeiro, eu já falei que são duas passagens e dois lugares em comum. Ambos revelam experiências com Deus. Só que algumas coisas que aconteceram aqui, de uma situação para outra, revelam muito mais sobre Jacó do que sobre Deus. Foi o que eu separei aqui, que uma coluna ou um altar revela muito mais sobre nós do que sobre Deus. Deus, ele é um ser e é o nosso Deus todo-poderoso e imutável. É o Criador de todas as coisas, o fundador dos céus e da terra, de todo o universo. Ele mesmo diz na sua palavra, eu gosto muito, eu sempre repito esse texto, quando Moisés pergunta, mas em nome de quem eu irei, em nome de quem eu me apresentarei diante de Faraó? Ele diz, olha, diga a ele que o eu sou te enviou, eu sou o que sou. Deus é o que é, ele é imutável, sempre foi o mesmo e sempre será por toda a eternidade. Quem muda somos nós. Ou mudamos para melhor ou mudamos para pior. Bom seria que nós mudássemos sempre para melhor. Mas de certa forma e de toda maneira, o que nós somos hoje, hoje nós não somos as mesmas pessoas que nós éramos no passado. Tinha um amigo meu que ele falava, muitos anos atrás, irmão da igreja, que ele falava, que ele ouviu essa frase, ele nunca esqueceu, já ouvi isso muitos anos atrás, eu também não esqueço, que ele dizia assim, olha,
O que eu sou hoje é reflexo de tudo que eu vivi até ontem. O que eu serei amanhã? Fica essa pergunta para nós. Nós construímos a nossa trajetória através das nossas atitudes, das nossas experiências, tanto as atitudes proativas, né, que nós fazemos, as nossas ações, nossos erros, nossos acertos, como as experiências que nós vivemos, as dores que sofremos, as angústias, as dificuldades, as situações que não vieram a nós por nossa vontade ou por nossa responsabilidade, vamos dizer assim, por nossa atitude, mas que vieram até nós e que nós temos que enfrentar porque fazem parte da vida. As lutas fazem parte da vida, assim como as vitórias, as conquistas. Aliás, não existiria vitória se não houvesse derrota, né? Não haveria alegria se não houvesse tristeza. Seria tudo uma coisa só. Não haveria diferenciação de uma coisa de outra. Você só sabe que está alegre porque você esteve triste ontem. Você só sorri hoje porque você sabe que chorou ontem. Então são essas experiências que nos formam e muitas delas, e seria bom também repetindo, que todas elas nos aproximassem mais de Deus. E Jacó, ele teve uma primeira experiência com Deus, que foi essa dos anjos de Deus subindo e descendo. Na primeira, ele ergueu um altar, fez um voto ao Senhor e seguiu a sua vida. Muitos anos depois, já com família constituída, Deus fala para ele: volta naquele lugar que eu te enviei e edifica um altar em meu nome. E é nesse ponto chave que eu quero te colocar. Talvez eu tenha sido um pouco até radical no texto que diz: não erga uma coluna, mas edifique um altar. Porque o altar e a coluna, aqui na palavra de Deus, e que o Espírito Santo falou comigo, e já vim falando isso comigo há muito tempo, e eu venho refletindo sobre isso toda vez que eu lembro desses dois textos de Jacó, dessa passagem, dessa vida que ele teve, dessas duas situações, e cada vez o Espírito Santo fala algo diferente comigo. Porque há uma grande diferença entre você edificar uma coluna ao Senhor e você edificar um altar. E nós vamos... Eu queria ter até alguns slides para mostrar assim, eu procurei na internet e não achei. Jacó, quando ele encontrou e teve essa passagem no capítulo 28 de Gênesis, ele estava fugindo, ele estava correndo, ele estava desesperado, ele estava com medo do seu irmão e ele decidiu fugir. Só que o corpo não aguenta, uma hora você tem que parar e você tem que descansar. E foi nesse momento de cansaço, de sono, que eu acho que Deus teve tempo de falar com ele, né? Que ele fez tanta coisa errada, tanta besteira, que uma hora falou: cara, deixa eu falar contigo, eu tenho um plano na tua vida, eu tenho um projeto para você, eu tenho algo. A tua descendência depende de você e você está correndo. E aí Deus parou, né? Jacó parou e Deus falou com ele através daquele sonho e revelou coisas para ele. E falou para ele, o mesmo voto que Deus tinha feito para Abraão lá antes, fez para ele: olha, tu e a tua descendência serão abençoadas. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus tinha feito esse voto para o avô dele, né? Para Abraão lá atrás. Então Deus fez uma promessa muito grande com ele. Então é o seguinte, altar, um momento... todos nós, todos nós temos um momento que nós nos encontramos com Deus. Todos nós, em algum momento da nossa vida, tivemos alguma experiência maior com Deus. Principalmente na nossa conversão, quando nós decidimos e aceitamos o convite do Senhor para fazermos parte do corpo dele, para recebermos a salvação, sermos abençoados, ungidos por ele. Nós vivemos experiências com Deus no nosso dia a dia. Muitas vezes nós não percebemos, mas muitas vezes vivemos experiências no qual Deus fala poderosamente conosco. Só que algumas pessoas têm algumas atitudes diferentes diante da situação de Deus. Tanto na sua vida cotidiana, quanto nos momentos da sua vida. E por isso que esses dois textos me fazem refletir fortemente sobre as duas atitudes que Jacó teve. Na primeira, ele edificou uma coluna. E eu quero falar primeiro sobre a coluna. A coluna, comparado a um altar, e eu já estou dando um pouco de um spoilerzinho sobre o altar, uma coluna comparado ao altar, ele é algo provisório e inacabado. A gente vai falar sobre isso. Uma coluna simboliza um voto e está condicionado a favores de Deus. E uma coluna está ligado ao emocional, algo que vimos ou vivemos. Não que eu digo isso quando nós edificamos uma coluna ou quando nós edificamos o altar. Quando Jacó edificou uma coluna, o primeiro ponto que eu falei, uma coluna está comparada a algo provisório e inacabado. A Bíblia diz que ele se levantou, ele pegou aquela pedra que ele estava deitado, ele fez uma coluna, jogou azeite em cima e fez um voto e foi embora. Então eu consigo ver aqui que Jacó estava ali,
Ele não estava pensando, embora Deus tinha falado que aquela terra era a terra que ele viveria, teria descendentes e as famílias seriam benditas através dele, ele se levantou, ele pegou o travesseiro, que era aquela pedra, edificou uma coluna, jogou o azeite em cima, fez um voto ao Senhor e foi embora, seguiu sua vida. Muitas vezes a gente faz isso em nossa vida. Não foi nem tanto o caso de Jacó, porque ele continuou crendo em Deus, continuou temente a Deus, e Deus o abençoou na sua trajetória. Mas muitas vezes, e a gente tem exemplos aqui, né, pastor, de pessoas que vieram aqui, foram abençoadas e fizeram votos. Teve um até que o pastor foi corrigir e não voltou mais. Que as pessoas falam, não, mas agora que Deus me abençoou, eu vou servir a Deus e nunca mais eu vou deixar de vir à igreja. E o pastor falou, não faz isso, meu filho, o coração do homem é enganoso. E acho que ele não voltou nem no outro, nunca mais ele voltou, acho que foi aquele último dia. De repente até ficou chateado. Eu me lembro de um rapaz ali que a gente estava, não sei se era reunião de louvor, a pastora estava orando por um rapaz que tinha um braço fraco. E ele pegou o jarro, levantou, a pastora mostrou para ele. E ele falou, não, mas agora eu vou vir para a igreja todo dia, eu vou servir a Deus. Não voltou mais, depois que foi abençoado. A gente tem na Bíblia os cegos, os 10 cegos que foram curados por Jesus. Ali nem fizeram voto, né? Eles foram embora, curtir a vida deles, só um voltou para agradecer. Então, um altar, muitas vezes a gente é abençoado por Deus, ou a gente tem uma experiência com Deus, a gente edifica um altar. A gente vai lá, agradece a Deus, joga azeite em cima, abençoa, faz um voto, e às vezes a gente se esquece do voto que a gente fez, da promessa que a gente fez diante de Deus, e às vezes não só diante de Deus e dos homens, mas diante de Deus pior ainda, né? Se a gente prometeu para Deus e não cumpriu, é pior. Então, quando você faz um altar, como Jacó fez, o altar ele representa algo provisório e algo inacabado. Não que você vai deixar de servir a Deus, de deixar de ir para a igreja, como alguns fazem. Mas muitas vezes são votos que a gente faz, que a gente não cumpre. A gente segue a nossa vida com Deus e aquilo ficou para trás. Ou foi algo, só agradeci naquele momento e agora um para outra, vamos seguir a vida. Ou a gente promete parar de cometer um erro, um pecado, alguma coisa, e não para. É só naquele momento de emoção. Não, estou emocionado, agora o pastor chamou lá na frente, eu vou me ajoelhar, eu vou mudar de vida. E amanhã volta a fazer a mesma coisa. Nesse momento você está edificando um altar para o Senhor. Não que seja errado o seu voto, o seu arrependimento, o seu choro, a sua lágrima. Mas ele não é... Perdão, obrigado. Viu? Uma coluna. Você está edificando uma coluna. O altar é depois, a gente vai falar do altar. Obrigado, Isabel. Você está edificando uma coluna ao Senhor. Você está fazendo algo provisório. Viu como é nada? Eu pedi a ajuda dela já sabendo que eu podia errar. Então você está edificando uma coluna, é algo provisório, é algo inacabado, e muitas vezes é algo que você não vai cumprir. Está errado. Jacó, ele fez um voto e seguiu a vida dele. Se você olhar, ele não... o estilo de vida dele teve alguns altos e baixos, nós vamos falar mais para frente, mas até então ele era um crente, tinha promessa de Deus sobre a vida, era o primogênito, estava sob a bênção de Deus. Mas a Isabelle sabe que muitos percalços aconteceram na vida dele, muitos problemas aconteceram, até outra situação. Segundo ponto, uma coluna simboliza um voto e está condicionado a favores de Deus. Eu não li o resto do texto de propósito. Se você olhar o texto do capítulo, o versículo 20 até o 22, ele faz um voto, ele diz, olha, se o Senhor for comigo, olha o voto que ele faz. Se o Senhor for comigo, me guardar nesta viagem, que ora faço, me der pão para comer, vestes para vestir, e eu vou em paz voltar à casa de meu pai, o Senhor será o meu Deus. E esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus, de tudo que me deres, certamente te darei o dízimo. Quando a gente edifica uma coluna, para não errar de novo, muitas vezes a gente condiciona favores que Deus vai fazer para a gente. A gente entra numa campanha para ser abençoado, para Deus abrir portas. A gente tem vários exemplos aí, não precisa ficar falando mais sobre isso, de igrejas que fazem isso. Venha para a campanha, traga a sua oferta, e as pessoas vão lá, edificar as colunas dela lá, para ser abençoado, e depois nunca mais querem saber de Deus. Algumas continuam servindo enquanto Deus aparentemente está abençoando. E eu não consigo entender esse voto que Jacó fez, porque ele tinha acabado de ver uma escada descer do céu, anjos subindo e descendo. Ele ainda fez uma condição, olha, se Deus... Não estava claro que Deus ia abençoar ele, que Deus já tinha falado que ia abençoar ele. Após isso, ele ainda faz uma condição, mas se o Senhor me abençoar, eu servirei o seu cara. Deus já falou contigo que vai te abençoar, não precisa mais nada. E muitas vezes a gente vive a nossa vida assim. Recebe uma benção aqui, já está cobrando outra benção ao Senhor lá na frente. A gente é abençoado aqui, está cobrando outra coisa. A gente não vive a nossa vida de maneira contínua, crendo que Deus supre todas as nossas necessidades. No momento que falta alguma coisa, a gente se desespera. No momento que a gente
perde alguma coisa, a gente chora, a gente se lamenta. E muitas vezes, quando a gente vai em busca de um novo objetivo, a gente começa a querer fazer barganha com Deus, quando Deus nunca precisou disso. Deus não precisa disso. Nem a gente precisa fazer isso com Deus, porque Ele já nos abençoa. A gente precisa ser firme e constante na presença de Deus. Nos abençoar. Mas só que Jacó, ele fez um voto. Não sei por que ele fez aquele voto. Já estava prometido, Deus tinha acabado de falar com ele: eu estou contigo, te guardarei por onde quer que fores. E ele ainda perguntou, fez uma condição com Deus. É por isso que Deus não é humano. Por isso que a Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porque se é a gente, cara, eu não vou te abençoar mais não. Acabei de falar, tu não entendeu nada que eu falei, volta para a escolinha, aprende de novo. Porque não é possível. Acabei de falar aqui, eu abri o céu para você, a escada subindo e descendo, os anjos trazendo a bênção de Deus, te mostrando. Falei contigo claramente, te abençoarei. Tu levanta e está botando condição ainda naquilo que não tem condição. E mesmo assim, ele pegou e seguiu a sua vida. Então, quando a gente edifica uma coluna, e ela também simboliza algo que está condicionado a favores com Deus. Muitas vezes a gente faz isso em nossa vida. A gente faz voto, a gente se esquece que a gente já é filho. E basta a gente ter fé e confiar e ser contínuo e pedir que Deus vai. Senhor? Amém? Glória a Deus. Mas a gente tem mania de fazer isso. Muitas vezes porque aprendemos errado, não é o nosso caso aqui na igreja. Mas muitas vezes porque a gente é teimoso também. A gente é cabeçudo e a gente faz as coisas erradas. O pastor fala aqui, a gente vai para a televisão seguir o que o pastor que a gente nem conhece está falando para a gente fazer, a gente faz. Aí depois quebra a cara, aí depois volta chorando. Aí não adianta. E terceiro ponto da coluna é que ela está ligada a algo emocional, a algo que vimos ou vivemos. Jacó, ele viu aquela escada, Deus falou com ele, eu creio que ele ficou emocionado, todos nós ficaremos emocionados, já vivi algumas situações de tremenda emoção na presença de Deus, a gente vê Deus fazer algo e a gente vai se emocionar, a gente é carne, a gente tem os nossos sentimentos que Deus nos criou dessa forma e a gente vai se emocionar. Mas a Bíblia diz, o apóstolo Paulo diz, olha, seja o vosso culto racional. O que o apóstolo Paulo quer dizer? Não se deixe levar para a emoção. Por mais que você veja algo extraordinário, você não pode se emocionar a ponto de sair prometendo que não vai fazer, tomar atitudes que você não pode cumprir. Reflita, ore, converse com Deus, peça direção a Deus, aponte suas fraquezas, entregue a Deus a sua vida e peça que Ele te dirija. Mas a gente tem maneira de agir pela emoção. Então, esses dois reflexos aqui que eu vejo foi que Jacó se levantou emocionado, edificou um altar, fez uma promessa e, mais uma vez, como eu digo, ele ficou sua mula e foi embora. Logicamente que não era propósito de Deus dele ficar ali, a gente sabe de tudo isso, né? Deus tem os seus planos e eu creio até que foi para aprendizado e crescimento na vida dele. Mas quando a gente edifica uma coluna, novamente repetindo, é quando o pastor faz uma palavra, a gente se emociona, Deus fala com a gente vem aqui à frente, você nunca mais vai fazer isso, não sei o quê. A gente vem, promete e não cumpre amanhã. A gente está agindo pela emoção, a gente não está entregando realmente a nossa dor, a nossa dificuldade para Deus, para que Ele trate e Ele nos cure. Normalmente a gente está agindo de forma assim, vou lá, seja o que Deus quiser, vou lá, pá, e chega amanhã a gente não cumpre, porque a gente não fez aquilo com espiritualidade, crendo, entendendo realmente que a gente... E muitas vezes a gente entende que precisa mudar, mas muitas vezes não confiando totalmente no que Deus pode fazer. Vocês estão me entendendo? Estou confuso não, né? Um altar, ele simboliza algo emocional. Nesse caso aqui. Perdão, uma coluna. Vamos para o altar agora. Um altar, agora, eu falei que uma coluna comparada com um altar é algo provisório e inacabado. Já ao contrário, um altar, ele é algo definitivo, edificado, fundamentado e estabelecido. Vamos para o altar agora. Quando Deus chamou Jacó já tinha recebido a promessa, já tinha vivido tudo que tinha que viver, já tinha se casado com as suas duas esposas, porque tinha se enganado pelo seu sogro, já tinha fugido da presença dele, já tinha resolvido o problema com seu sogro, já tinha resolvido o problema com seu irmão, já estava tudo certo para ele voltar para Betel. Mas ele voltou para Betel? Ele não voltou para Betel, ele continuou vivendo a vida dele lá. Nesse momento que Deus chama ele, a palavra de Deus diz que ele estava em Siquém, uma cidade onde aconteceu algumas tragédias na vida dele. Uma filha foi abusada, os seus filhos mataram os homens daquela cidade. Só que ele estava vivendo a sua vida, como muitas vezes a gente faz. A gente vai lá, recebe uma bênção, edifica um altar, edifica uma coluna, joga azeite e segue a nossa vida. Só que tem momentos que Deus vai te chamar de volta para edificar um altar na presença dele. Vão ter momentos em minha vida, em sua vida, que não vai ter para onde correr.
A gente tem que voltar para a presença de Deus, a gente tem que consertar os nossos caminhos errados e tortuosos e viver aquilo que Deus quer que a gente viva. E não viver da maneira como a gente quer viver, edificando uma coluna a cada domingo e voltando para casa fazendo os mesmos erros. Vai ter momento que Deus vai te chamar, e se bobear, já passou esse tempo, Deus já te chamou, já me chamou, já falou conosco, e tem falado todos os domingos, e a gente não muda. A gente continua vivendo a nossa vida, cometendo os mesmos erros, planejando os mesmos projetos humanos, sem confiar e sem colocar a nossa vida diante de Deus. E Deus falou para ele: Jacó, volta para Betel. Vai lá e edifica um altar. O que Deus estava te dizendo? Cara, eu não quero mais promessas e nem coisas inacabadas na sua vida. Eu não quero que você me ore dizendo que vai mudar de vida e não muda. Eu quero que você volte lá, edifique uma coluna e adore e exalte o meu nome, mas que essa... Porque... Perdão, eu errei de novo. Edifique um altar e adore e exalte o meu nome. Porque um altar, ele é algo definitivo. Quando você... A gente tem um altar aqui, né? Quando a gente não tinha um altar, a gente ministrava mais abaixo, né? Um altar é algo definitivo. Só se alguém vier aqui e quebrar. Está edificado, está fortalecido, está firme. Você pode subir, você pode adorar. Quando você edifica um altar ao Senhor, você está fundamentando a sua vida na presença de Deus. Você está dizendo agora: Senhor, eu vou viver aquilo que o Senhor quer que eu viva. Eu tenho os meus projetos, eu tenho a minha vida secular, eu tenho o meu trabalho, eu tenho os meus estudos, eu tenho os meus relacionamentos, mas eu quero que o Senhor seja o centro de tudo. Eu não quero mais fazer um voto e ir embora. Eu quero permanecer na tua presença. Eu quero cumprir agora o teu propósito. Só que o altar, voltando um pouquinho, não está anotado isso? O altar, ele não exige responsabilidade. O altar é um voto. Os não crentes fazem voto e muitas vezes a gente vê as pessoas sendo abençoadas. Só que vida financeira, não vou nem dizer próspera, que prósperos somos nós, porque não temos falta de nada, mas vida financeira aparentemente abundante não significa a presença de Deus. Jacó estava vivendo bem, estava rico, mas não havia presença de Deus na vida dele. Agora, a presença de Deus é quando Deus é o centro de tudo em nossas vidas. Quando a gente o adora, independente daquilo que ele vai fazer. Né? Independente se ele vai abrir uma porta que a gente quer ou não. A gente confia que se ele não abriu aquela porta, ele tem outra. E ainda que ele demore a abrir, não vai faltar o pão, não vai faltar o leite, não vai faltar o vinho, não vai faltar as roupas para vestir. Como o povo de Israel viveu no deserto. Ninguém ali, não havia fonte de renda no deserto. Eles viveram 40 anos daquilo que eles arrecadaram no Egito. E acredito eu que não dava para durar 40 anos. Até porque o projeto de Moisés era 40 dias, não lembro, pastor? Os historiadores dizem. Tudo mudou, os fiéis foram lá e não confiaram na... Tá falhando porque eu estou segurando. E não confiaram na promessa de Deus. Mas Deus sustentou durante 40 anos, de dia no calor, de noite no fogo, porque naquele momento Deus estava edificado a Deus um altar de adoração. Haviam líderes que guiavam o povo na presença dele. Mesmo assim, a gente estava até falando, pastor, sobre os deuses agora antes, e havia alguns problemas ali. Então o altar, ele é algo definitivo. Quando você edifica um altar, você está dizendo para Deus que a sua vida agora ela está firmada e fundamentada na presença de Deus. Um altar, ele simboliza entrega devocional e dependência de Deus. Acabei de repetir, é um pouco redundante, mas é isso. Quando você edifica um altar ao Senhor, você está se entregando a Deus. Um altar, você perpetua a sua relação com Deus, você perpetua o seu compromisso com Deus, e a sua vida, ela passa a ser agora direcionada por aquilo que Deus fala, e não mais por as suas vontades e suas emoções. Ela é direcionada agora pela sua entrega. Dependo de Deus para fazer tudo. Se eu vou acordar de manhã, eu oro. Se eu vou almoçar, jantar, se eu vou dormir, eu oro a Deus, e a minha vida está entregue a um devocional diário ao Senhor. Altar está ligado ao espiritual, a ouvir a voz de Deus e obedecer. Foi o que aconteceu. Jacó, ele ouviu a voz de Deus. Foi tão espiritual aquilo na vida dele. Você vê que no altar, na coluna, quando ele edificou a coluna, ele fez o voto, foi embora e ele só fez condição para Deus. Ele não fez nenhuma condição para ele. Tipo assim, se Deus me abençoar, mas eu também vou fazer. Não, se Deus me abençoar, ele será o meu Deus. Ou seja, primeiro Deus me abençoa, depois eu sirvo. Aqui é o contrário. Quando Deus fala, a primeira coisa que ele fala para o seu povo, ele olha, tirem os deuses estranhos do meio de vós. Porque quando você edifica um altar, o paganismo, a idolatria, a imoralidade, muitas vezes elas continuam na sua vida, na nossa vida. Porque quando a gente edifica o altar, como eu falei, não há compromisso, é apenas um voto, a gente segue a nossa vida. Mas quando
Eu falei errado de novo, não falei altar. Quando você edifica uma coluna, gente, perdão, você que está assistindo, quando você edifica uma coluna, não há compromisso. Você faz o voto, vai embora, segue a sua vida, e a imoralidade continua, a desobediência continua, a incredulidade continua, está no seu dia a dia. Mas quando você edifica um altar, quando você está disposto a edificar um altar, antes de edificar você já está mudando. Você já vai para a presença de Deus diferente. Quando Jacó ouviu a voz de Deus, ele já ouviu diferente. Ele falou, opa, gente, tira os deuses estranhos, a gente vai para Betel, porque Deus vai fazer algo extraordinário na nossa vida. A nossa vida vai mudar. E ali, quando você vai edificar um altar ao Senhor, a transformação é algo mais espiritual. Você ouve a voz de Deus, você entende a voz de Deus e você quer obedecer a voz de Deus. Tanto que quando Jacó, vou voltar aqui no capítulo 35, ele diz assim, ó, lançai fora os deuses estranhos que há no meio de vós e purificai-vos e mudai as vossas vestes. Viu como uma mudança da primeira passagem quando ele diz se Deus me abençoar e na segunda quando ele diz, olha, purificai-vos, limpai as vossas vestes. Quando a gente edifica um altar, a gente espera que Deus faça. Quando a gente edifica uma coluna, a gente espera que Deus faça. Quando a gente vai edificar um altar, a gente muda antes de adorar. Então eu posso entender também agora que quando eu edifico uma coluna, não há uma adoração genuína. Há um louvor, há uma gratidão a Deus. Mas quando a gente vai edificar um altar, a gente vai com lágrimas, com entrega e com sacrifício. Amém? Estou começando a acertar, estou parando de errar aqui. Tá? E dito isso, eu quero refletir sobre algumas coisas que mudaram na vida de Jacó. Entre uma coluna, entre o momento que ele ergue uma coluna, antes e após ele edificar um altar. Você vê também que há uma diferença na palavra. Na coluna ele ergue uma coluna, ele põe de pé e vai embora. O altar ele edifica, ele constrói, ele monta, ele desenvolve, ele planeja. Talvez tenha desenhado. A nossa vida com Deus, quando a gente edifica um altar ao Senhor, ela é planejada por nós, a gente entrega, ou muitas vezes a gente se lança aos pés do Senhor e diga, Senhor, eu creio e confio em Ti, e Deus planeja tudo. Quando a gente ergue uma coluna, é um projeto nosso, a gente faz porque a gente sabe que tem que fazer. É como se fosse um compromisso. Há uma diferença, por isso que a própria palavra diz que ele erigiu, erguer, porque acho que fica mais fácil. Mas em Gênesis 28 diz que ele erigiu um altar, uma coluna. Em Gênesis 35 ele edificou um altar. A própria palavra de Deus diz assim. Então há diferença na vida de Jacó, do momento que ele ergue uma coluna e o momento que ele edifica um altar. Na coluna, após ele edificar a coluna, a vida dele não mudou. Pelo contrário, ele continuou, agora, depois de ter enganado seu irmão, ele passou a ser enganado. A palavra de Deus nos conta que ele foi enganado e perseguido pelo seu sogro. Teve tragédia na família, porque quando ele estava em Siquém, a sua filha se envolveu com um rapaz, ele abusou dela e os seus filhos se vingaram. Ele continuou peregrino em terras estranhas, porque ele não voltou para Betel, continuou peregrinando. E ele tinha ainda medo do seu irmão. Embora, em determinado momento, ele resolveu um pouco as coisas com seu irmão. No meio dessa trajetória, ele encontrou com Esaú, ele pediu perdão tal, e seu irmão o perdoou. Mas ele viveu ainda muitos momentos de angústia e de medo do seu irmão na sua vida. Depois que ele resolveu o problema com Esaú, ele não voltou para a terra que Deus tinha prometido a ele. Ele continuou peregrinando. E é engraçado que se você olhar lá em Gênesis 35, depois que os seus filhos matam aqueles homens, ele, tipo assim, ele não ficou, não digo com um sentimento de vingança resolvido, seus filhos fizeram de certa forma justiça, naquela época era mais ou menos assim que as coisas aconteciam. A Bíblia não diz que ele tentou proteger os seus filhos, a Bíblia diz que ele exortou os seus filhos, ele falou, cara, vocês são doidos, agora eu vou ser odiado em todas as terras por onde eu passar. Ele ainda estava preocupado muito mais com a sua vida do que com aquilo que Deus tinha para fazer na vida dele. Então, no momento que ele edificou aquela coluna, até ao momento que ele tem um outro encontro com Deus e edifica um altar, ele ainda estava vivendo a sua vida de maneira totalmente humana, mundana, como nós falamos. Ele não tinha ainda nenhum compromisso fixado com o Senhor. Porque talvez ele estivesse esperando Deus falar com ele de novo, e creio que até aquele momento ele não tinha visto como Deus já tinha o abençoado. E as coisas erradas e as tragédias que aconteceram não foi culpa de Deus. Porque se ele tivesse se lembrado daquilo que ele falou para eles e voltado para Betel, as coisas, pelo menos ele não tinha perdido uma filha como ele perdeu. Mas ele continuou vivendo a sua vida.
Mas depois que ele volta para Betel e edifica um altar, há uma transformação de vida. A gente percebe uma maturidade espiritual na vida de Jacó e uma dependência maior de Deus. Porque depois que ele edifica aquele altar, a Bíblia diz que a sua esposa, não me lembro o nome, qual foi que faleceu? A que concedeu Benjamim. José nasceu depois que ele edificou um altar. E a Bíblia diz que depois que Benjamim morreu, não era esse o nome que Benjamim teria. Acho que seria Benoni o nome dele. Que era um nome que diz... Benoni, né? Que era um nome ligado a dores, a sofrimento. E ele mudou o nome de Benjamim naquele momento. E Benjamim, eu não me lembro o que significa. Eu estava lendo isso hoje de manhã, fugiu da memória, pastor. Benjamim, se eu não me engano, significa príncipe de Deus, alguma coisa assim. Ou seja, ele já tinha percebido a ação de Deus na vida dele, e no momento de tragédia, ele transformou aquele momento de tragédia em esperança, em vida e transformação. E depois que ele edificou o altar, Deus o chamou e mudou o nome dele. Falou, você não será mais Jacó, agora você será Israel. Que é príncipe de nações, né, Isabel? Israel. Israel. Ou seja, houve uma transformação. Porque no momento que a gente realmente entrega a nossa vida com Deus, quando a gente edifica uma coluna, quando a gente ergue uma coluna, a gente está fazendo algo que é nosso. Agora, quando a gente edifica um altar, a gente está entregando a nossa vida com Deus. Quando a gente edifica uma coluna, a gente está traçando os nossos planos e projetos, esperando que Deus corresponda com a nossa devoção. Mas quando a gente edifica um altar, a gente confia plenamente em Deus, e Deus começa a mudar a nossa história. Você começa a perceber que quando houve uma adoração genuína de Jacó, as coisas começaram a se transformar na vida dele. A vida dele mudou. Teve filhos, foi pai de nações até hoje, né? O nome dele está perpetuado até hoje, porque mudou de Jacó para Israel. Foi pai das nações. Então, quando a gente edifica um altar, Deus começa a agir na nossa vida, e não são mais os nossos planos que regem o nosso viver, e sim a vontade de Deus. E há um detalhe que eu quero deixar por último aqui nesse texto, que é quando ele ergueu aquela coluna e quando ele edificou aquele altar. A Bíblia diz que quando ele ergueu aquela coluna, ele jogou o azeite em cima, fez o voto e foi embora. Se você olhar em Gênesis 35, quando ele edificou o altar, ele jogou o azeite e ele jogou o vinho. E eu estava estudando sobre isso e foi uma revelação tremenda que eu tive da parte de Deus. Porque estudando, e a pastora até sabe muito mais sobre isso do que a gente, ela poderia estar até aqui para depois, em algum outro momento, nos explicar melhor. Mas quando a Bíblia, estudando, né, o azeite, ele representa a unção. Né? A gente unge as pessoas com óleo, com azeite. Né? E ele representa a presença de Deus em nossas vidas, nos abençoando, nos guardando e nos fazer grandes obras. Então, quando Jacó ele derramou aquele azeite sobre o altar, sobre a coluna, perdão, ele estava dizendo, olha, eu quero a presença de Deus, eu quero a unção, eu quero a vida com Deus. Eu quero realmente que Deus me abençoe e por onde for eu prospere. Só que como nós falamos, quando você edifica uma coluna, você não está traçando um compromisso com Deus. Você quer que Deus te abençoe, mas você não quer fazer a sua parte. Né? E como diz um certo personagem, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Amém? O pastor acho que não sabe a referência, não. Acho que a gente pegou ele nessa aí. Então, quando você se compromete com Deus, você tem uma responsabilidade. O apóstolo Paulo ele diz, olha, nós somos ministros de Deus, nós somos agora cartas vivas, abertas, para que quem passe possa ler. Você é como se fosse um outdoor. A sua vida está exposta para que as pessoas possam ver e crer em Deus através de você. Só que muitas vezes a gente quer o poder de Deus em nossas mãos, a gente quer unção, a gente quer ser abençoado, a gente quer ver a nossa vida prosperar, a gente quer até mesmo ministrar, orar e pregar na presença de Deus, só que a gente não quer cumprir aquilo que é preciso para que isso se manifeste em nós. A gente não quer orar, a gente não quer buscar a Deus, a gente não quer se comprometer, a gente não quer deixar de cometer os erros, a gente não quer refletir sobre os erros que a gente comete, a gente quer continuar vivendo a vida do nosso jeito e achar que Deus vai fazer as coisas que Ele tem que fazer através de nós. Foi mais ou menos isso que Jacó fez. Ele fez o voto, ele falou, se Deus me abençoar, e jogou o azeite, a presença de Deus está simbolizada aqui, eu estou ungindo esse local, é a casa de Deus, Deus vai me abençoar, Deus há de me abençoar, e foi embora. E a gente viu que não aconteceu nada, além das bênçãos que Deus manifestou na vida dele, a restauração
do seu relacionamento com Esaú, porque também Deus não vai deixar de fazer nada na nossa vida, Ele nos ama, amém? Senão viveria uma vida desgraçada. Até porque ele não deixou de crer em Deus, ele não passou também a ser um apóstata da presença de Deus, mas ele fez apenas um voto e não cumpriu totalmente com a parte que lhe cabia. Mas na segunda vez, quando ele volta a Betel, eu não sei se ele usou aquela coluna e dali edificou um altar, ou se ele fez algo totalmente novo, mas a Bíblia diz que ele pegou azeite e jogou vinho também. E já o vinho, ele representa a uva trabalhada no lagar, né? Quem já viu as pessoas, eu não sei como é que dá o nome, pisando nas uvas para fazer o vinho, o suco de uva, as uvas elas são literalmente pisadas por pés descalços, né? Até que ela vire aquele suco e as pessoas possam beber no futuro, enfim. Então, o vinho, ele significa a uva trabalhada no lugar. Ela representa a nossa vida trabalhada por Deus. O vinho, ele representa todas as nossas experiências com Deus. Eu creio que quando Jacó chegou naquele momento, quando ele derramou o vinho, ele falou: Senhor, eu podia ter sofrido menos, eu podia ter chorado menos, eu podia ter trabalhado menos, eu podia ter apanhado menos. Mas eu creio que tudo tem um propósito do Senhor na minha vida. Então, ele derramou o vinho como representação, aqui como lição para nós espiritual. O vinho, ele representa o trabalho de Deus em nossas vidas, a nossa experiência. E a junção do azeite com o vinho, ele representa a nossa maturidade espiritual na presença de Deus. Quando você tem só o azeite, você tem só a unção, e você não trabalha ela se perde. Não que ela seja retirada, né? Como a pastora Bia já nos ensinou, que a unção ela não é retirada da nossa vida. Mas ela pode ficar extinguida, ela pode ficar apagada, ela pode ficar esquecida. Mas quando você deixa Deus trabalhar, infelizmente Jacó não aprendeu da melhor forma. Mas quando a gente recebe a unção de Deus, todos nós somos ungidos pelo Senhor. E quando a gente deixa Deus trabalhar em nossa vida, a gente sofre menos, a gente chora menos, a gente apanha menos. Não que as coisas ruins não vão acontecer menos do que para as outras pessoas. Talvez vão acontecer até pior. Mas a gente confia mais, a gente chora, a gente sofre. Quando eu digo que a gente sofre, chora e apanha menos, porque a gente confia mais em Deus. Você já reparou? É que a gente está falando, né, pastor, das pessoas sobre o Covid. Já vamos para 2 anos e pouco. E eu até brinquei com o pastor, eu até postei isso na internet outra vez no Facebook. As pessoas hoje, elas têm mais medo de morrer do que vontade de viver. E muitas vezes a gente vê os crentes que deviam estar mais confiantes em Deus, pregando mais a palavra de Deus, acreditando mais que Deus vai agir no sobrenatural nesse momento de dificuldade, porque é na dificuldade que Deus se manifesta com seus milagres. Porque se não houver dificuldade, se não houver empecilho, se não houver barreiras, não tem milagre. Vai haver milagre na bonança? Só se for um milagre de tudo virar ao contrário para a gente aprender e subir de novo. Porque as dificuldades são para a gente ver o milagre de Deus. Quando você está com uma dor muito grande que ninguém pode resolver, é aí que Deus se manifesta e te cura e te restaura. Quando você está doente, que nenhum médico sabe entender e solucionar, é aí que Deus cura o teu corpo físico e manifesta. E a gente não vê mais milagres hoje por incredulidade da igreja. Não é porque Deus mudou. É porque a igreja passou sempre a erguer uma coluna todos os domingos e não edificar um altar e entregar toda a sua vida plenamente ao Senhor. E os milagres, eles vão se extinguindo, eles vão diminuindo. A gente começa a ver as coisas acontecendo aí que a gente passa até a acreditar nos milagres, não acreditar nos milagres que as pessoas contam. Porque da forma como eles contam não é da forma que Deus age. Então está estranho. As pessoas começam a forjar milagres para dizer que Deus age. Quando Deus quer fazer coisas extraordinárias a olho nu, você vê o coxo andar, você vê o cego enxergar, você vê o paralítico se levantar na sua frente. E a gente não tem visto porque a gente tem edificado todos os dias, erguido todos os dias colunas diante de Deus. E não edificado altares. E Deus tem convidado a igreja dele nesses dias a edificar um altar a ele, entregar novamente a sua vida ao Senhor. Parar de ficar brigando e comentando sobre coisas mundanas e pregar a palavra de Deus. E esse era o momento, né, como o pastor falou no início da pandemia, é um momento que muitos vão buscar mais a Deus, é um momento que muitos vão se afastar de Deus. E esse era o momento que a igreja deveria se levantar poderosa sobre a terra, pregando e anunciando: olha, isso é aquilo que profetizou, que Jesus nos ensinou lá atrás, que haveriam pestes, que haveriam mortandades. Esse é o sinal da volta do Filho do Homem. E eu confesso, pastor,
na internet, na televisão, eu não vi nenhum pastor pregar isso. A não ser a gente pregando aqui na igreja. Talvez, para não ser radical, talvez uns 2 ou 3. Mas os principais, mais famosos, mais em evidência na mídia, eu não vi nenhum deles falar que isso era sinal da volta do Filho do Homem. Pelo contrário, estão brigando porque o STF, estão brigando porque é liberdade, porque eu quero fazer culto, porque não sei o quê. Mas ninguém falou, olha gente, é isso aí. É daí para pior. Não há esperança de ser em Cristo. Porque as igrejas estão edificando colunas, erguendo colunas todos os domingos e chamando as igrejas, vem, vem. Vem que Deus vai fazer, vem que Deus vai te abençoar, Deus. Olha ali, gente, vem que Deus vai mudar a sua vida. Vem, você que mente não vai mentir mais. Vem, se você não quer mais beber, Deus pode te curar. Vem, você que está viciado, Deus pode restaurar a tua vida. Deus pode mudar a tua vida para viver na presença dEle. Não, eles não pregam isso. Eles não falam isso. Porque isso não traz audiência, isso não dá like, né, como se diz hoje. Isso não dá ibope. Antigamente era não dá ibope, hoje não dá like. Então as igrejas não têm feito mais isso. Acho que o relógio está parado, pastor. De repente, até agora que eu vi aqui. Tem 20 minutos, já está parado lá. Está um tempão em... Agora que eu vi aqui, 8h40. Mas entendeu, irmãos? É isso. É uma aquilo que, graças a Deus, Deus nos deu a sua palavra para que os próprios homens de Deus, com a sua vida, nos ensinassem, para que nós não cometêssemos os mesmos erros. O pastor, desde o início daqui da igreja, ele fala que o inteligente ele aprende com os próprios erros. O sábio, ele aprende com o erro dos outros. E aquele que aprende com o erro dos outros, na palavra de Deus, ele é mais sábio ainda. Porque os homens de Deus também erraram tanto quanto nós erramos. Só que assim como eles corrigiram as suas vidas e se voltaram para Deus, nós também podemos corrigir a nossa vida e nos voltar para Deus. E talvez o texto... E talvez o tema não erga uma coluna, edifique um altar, seja um pouco radical. Porque eu creio que quando Jacó fez aquilo ali, estava com o coração dele sincero, crendo que era a presença de Deus e manifestando. Só que o próprio voto que ele fez e a própria vida que ele seguiu, revelou que o coração dele estava enganado. Que ele precisava mais de Deus, que ele precisava conhecer mais a Deus. E ele, no momento de dor, de luta, de dificuldade, quando Deus falou, ele entendeu. E ele largou tudo que ele tinha, ele mudou totalmente, não a sua vida, mas daqueles que o cercavam. Entregou a sua vida a Deus, edificou um altar e mudou totalmente o seu coração. Que nós possamos hoje, a partir de hoje, quando a gente estiver aqui na casa de Deus, entender, não, eu não tenho que erguer uma coluna, eu tenho que edificar um altar. Eu não tenho que fazer votos com Deus para que Deus me abençoe. Ele já me abençoa. Eu não posso entrar na presença de Deus, chorar hoje e amanhã voltar para os mesmos erros. Eu tenho que mudar a minha vida por completo e seguir a vontade de Deus e viver da maneira como Ele quer. E não viver apenas do azeite. Deixar que Deus trabalhe na minha vida, que Ele me trate. Que eu possa também ter o azeite e o vinho na minha vida. Que eu possa ter a unção, mas que eu possa ter a experiência com Deus, momentos de oração. Isso é deixar Deus trabalhar na sua vida. É ler a palavra, é orar, é meditar, é confiar em Deus, é esperar e, acima de tudo, obedecer. Amém? Deus te abençoe nessa noite. Essa é a palavra de Deus. Eu não sei o que a gente vai falar, mas vamos adorar o Senhor. Glória a Deus. Eu acho que essa canção ela fala um pouco sobre isso. Ela diz: que tu seja o meu respirar, Senhor. Que a tua vontade seja revelada e manifestada em minha vida. E que nós possamos não erguer uma coluna, agora falando corretamente, mas edificar o altar na presença de Deus, e estabelecer e fundamentar a nossa vida, para que Ele possa trabalhar em nós e fazer toda a sua vontade. A gente percebe nos nossos dias que a gente não tem vivido tudo aquilo que Deus quer que a gente viva para nós. E eu não estou falando de viver uma vida plena aqui na terra, de ter carros, casas e um salário muito alto, mas é de ver Deus manifestar os seus milagres através das nossas mãos. Há uma canção do Daniel Souza que ele diz exatamente isso: nós somos os teus pés, Senhor.
Nós somos as tuas mãos curando e abençoando. Nós somos os seus olhos à procura dos aflitos. Mas a gente não faz isso. A gente está com os pés atrofiados, com as mãos mirradas e com os olhos tapados. Que nós possamos ser curados por Deus para poder curar outras pessoas também. Que a gente possa ser abençoado por Deus para abençoar outras pessoas também. Mas não da maneira como as pessoas têm pregado hoje, mas da maneira como nós temos aprendido aqui nesse lugar, que nós possamos multiplicar isso sobre esse bairro, sobre essa cidade e quem sabe sobre esse estado e sobre esse país. A começar em nós. Amém? Aleluia. Esse é meu respirar, este é o meu respirar, Teu Santo Espírito vivendo em mim. E esse é o meu pão, e esse é o meu pão, tua vontade feita em mim. Eu nada sou sem ti, Jesus. Perdido estou sem ti, Jesus. Esse é o meu respirar, e esse é o Teu Santo Espírito vivendo em mim. Esse é o pão, e esse é o meu pão, e esse é o meu pão, tua vontade feita em mim. Eu nada sou sem ti, Jesus. Eu perdido estou sem ti, Jesus. Eu nada sou sem ti, Jesus. Perdido estou sem ti, Jesus. Glória a Deus. Nos abençoe, Senhor, nós pedimos. Queremos viver uma vida plena em seu altar, Senhor. Não apenas erguer uma coluna e viver a nossa vida como se ela fosse de nós mesmos, mas nós somos teus filhos. Queremos fazer as obras que o Senhor quer que nós façamos. Queremos abençoar as pessoas que o Senhor quer que nós venhamos abençoar e fazer a tua vontade nessa terra. Assim nós te agradecemos e te oramos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.
Amém, queridos? Glória a Deus. Palavra abençoada. Eu cheguei à conclusão nesta mensagem que nós temos muito mais colunas erigidas do que altares edificados. Depois dessa mensagem eu concluí que nessa geração nós temos muito mais colunas erigidas do que propriamente altares edificados. E o Salmo de número 51, no versículo 16 e no versículo 17 diz: porque te não comprases em sacrifícios, senão eu os daria. Tu não deleitas em holocausto. O sacrifício para Deus são espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus. Enquanto eu faço uma coluna, ergo uma coluna, eu não tenho mudança, não tenho transformação, não tenho libertação, porque voto é desse jeito. O voto, como você falou, não precisa de obedecer, não precisa de obediência, não precisa estar na presença de Deus, mas para erguer um altar, edificar na verdade um altar, a gente tem que ter mudança, transformação. Não é verdade, irmãos? E Deus não precisa de sacrifício, até porque Davi falou, eu poderia dar, ele era o rei, ele tinha condições, mas um coração contrito Deus não despreza. Só edifica altar quem tem coração contrito. Sabe, irmãos? Quem tem transformação, quem tem uma vida liberta, esse sim consegue edificar um altar. Que palavra muito abençoada. Amém, queridos? Glória a Deus. Quero agora convidá-los a trazer a sua oferta no altar do Senhor, no nome do Senhor Jesus. Enquanto você traga a tua oferta, quero lembrá-los, se assim for a vontade do Senhor, a gente retorna aqui no domingo 10 da manhã com a Escola Bíblica Dominical e à noite às 19 horas com o culto de celebração ao Senhor. Estamos aqui também contentes com a presença de novo dos diáconos Antônio e da nossa querida Elane. Amém, queridos? Estiveram aí nesse período aí de, não vou dizer descanso não, porque houve trabalho demais, mas um período que é necessário, irmãos? Graças a Deus pela volta dos irmãos, nós uma alegria muito grande. Já que o André levou uma surra aí, mas conseguimos realizar os cultos aqui, André? Amém? Mas graças a Deus por isso. Amém, queridos? Glória a Deus. Amém. Vamos orar ao Senhor no nome do Senhor Jesus. Deus santo e Deus poderoso, obrigado pela tua palavra e que possamos colocar em prática a tua palavra. Porque a tua palavra diz que nós não podemos ser apenas ouvinte da tua palavra, mas praticante da tua palavra. Porque nós estamos vivendo uma geração onde é muito mais fácil erigir uma coluna, onde não há mudança, onde não há transformação, onde não há vida com Deus, do que propriamente dita edificar um altar. Mas, Pai, nós pedimos agora que o poder do teu Espírito Santo venha sobre a nossa vida. Meu Deus, que nós tenhamos o prazer de edificar um altar, de te adorar, de te glorificar, de se prostrar diante de ti e entender, Senhor, que nós não somos nada, que isso é tudo na nossa vida. Que possamos ter um coração contrito, que aquele que tem um coração contrito, Deus não despreza. Salmo de arrependimento de Davi, que haja arrependimento no nosso meio, porque enquanto não houver arrependimento, não tem edificação de altar. Só quem se arrepende edifica um altar. Oh Deus, então é tempo de edificar altares, é tempo de arrependimento, porque tudo que estamos vivendo e passando é um prenúncio da volta do Senhor Jesus. Muito obrigado pela tua palavra, obrigado por aqueles que aqui estão, aqueles que estão nos assistindo do outro lado. Abençoa cada um, nós abençoamos toda a oferta, dízimo colocado no seu altar. Leva-nos guardado por ti, livra do homem maligno e do homem sanguinário, do malfeitor e das balas perdidas. E agora, que o grande amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo do Senhor esteja na tua vida,
não só hoje, mas para todos sempre. E a igreja vencedora do Senhor Jesus Cristo diga glórias a Deus, diga aleluia e aplauda o Senhor Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Deus abençoe, graça e paz.